seja bem-vindo ao podcast da produtora Vira-Lata, A Hora do Render. Eu sou a Dani, diretora de atendimento, e vou estar aqui com vocês em alguns episódios, trazendo convidados, batendo um papo sobre tudo que rola no mercado audiovisual, cinema, publicidade e produção de conteúdo. E hoje a gente vai bater um papo sobre marketing digital, marca, consumo, resultados. E eu trouxe uma convidada super bacana para conversar com a gente, que é a Bianca Fortunato. Ela trabalha no Quero de Casamento, no Magazine Luiza, que hoje é conhecida como Magalu, né? Bianca, ela é formada em jornalismo pela SPM, fez pós-graduação em marketing digital pela INSPER e hoje atua dentro do Quero de Casamento no Magalu. E eu acho que tem muita coisa bacana aí para contribuir com a gente. Oi, Dani, tudo bem? Gente, prazer, eu sou a Bianca. Hoje eu atuo no Quero de Casamento, mais especificamente na área de novos negócios, né, dentro do Magalu. E eu tive algum contato com a Dani pra fazer algumas produções, né, Dani? Então eu tô muito feliz pelo convite, espero que vocês gostem, que a gente possa contribuir com esse bate-papo. A gente hoje trouxe um tema que é super pertinente, né, pro mundo atual que a gente está vivendo, que é o marketing digital. Eu achei muito bom trazer você aqui, porque você tá dentro do Magalu, né? Hoje o Magalu é uma marca que gera muita empatia pro público final. São anos de trabalho para chegar nesse reconhecimento hoje, né, do posicionamento da marca. Conta pra gente, como é que tá esse cenário? E sobre o posicionamento, né, a responsabilidade que as marcas têm hoje de atuar, de se posicionar, de gerar uma identidade para o público. Hoje você não pode mais não ter uma identidade, né? Você precisa de fato ter uma bandeira, levantar uma bandeira, e o Magalu ele faz isso, ele tem uma série de projetos sociais, enfim, projetos ligados ao feminismo, inclusão social, diversidade de gênero, uma série de coisas. Eu acho que representa bastante pra gente, né? Uma marca que fala isso. Eu acho que o Magalu, ela tem uma líder nata, né? Que seria a Luísa Helena Trajano, que ela é uma pessoa de representatividade muito forte, e mais do que isso, assim, traz à tona causas sociais muito fortes, né? E ela acaba passando isso pro público interno e a gente acaba passando isso pro público externo. Eu acho que mais do que a marca, o e-commerce e tudo mais, é também a responsabilidade social que você falou. Então, se posicionar nesse momento, a gente tem muitas bandeiras e muitos pratinhos sendo equilibrados. Então, que tal, tipo, falar sobre isso, levantar essa bandeira, né? Ela, como mulher que cresceu dentro da empresa e tudo mais, tem isso dentro dela, né? E a responsabilidade social. Nesse momento de pandemia, o Magalu é uma das marcas mais associadas positivamente, porque a gente vê aí o mundo de posicionamentos do Magazine Luiza dentro dessa questão de pandemia, né? De suporte ao consumidor, de como ajudar, de como escutá-lo. E eu tô dentro do Magalu, mas eu tô dentro de uma marca que é o Quero de Casamento. Site de casamento e lista de presentes do Magazine Luiza, né? Então mexe muito com um cliente muito sensível também. E a gente tem feito um trabalho que vem acompanhando o trabalho da marca, né? De se posicionar nesse momento. Eu acho fundamental e eu acho que a gente pode usar o marketing digital a favor disso, né? A gente tem poder e tem arma hoje para falar, para se posicionar, não é à toa que a Lu faz tanto sucesso hoje, né? Eu acho que o Quero de Casamento ele tem seguido também essa vertente. Eu falo isso porque é onde eu atuo hoje. Então, a gente iniciou esse momento de pandemia agindo de um jeito com o consumidor e hoje a gente age de outro jeito com ele porque a gente vai avaliando o comportamento dele, né? O que ele quer ouvir, o que ele quer, o que ele tá sentindo nesse momento e aí a gente vai trabalhando em cima disso. Eu acho que o Magalu, ele tem muito disso. Ele tem dois pilares da cultura muito importantes, que é o cliente em primeiro lugar e a gente que gosta de gente. Então, assim, tudo que o Magalu faz é pautado e leva muito em consideração o que o seu cliente está trazendo. E acho que isso é uma das premissas mais importantes para o marketing digital hoje e para o posicionamento da empresa também, Dani. Não é à toa que, meio a uma crise como essa, o Magalu tem crescido tanto. Claro que muito mais no e-commerce, porque as lojas ficaram fechadas por um tempo, mas porque tem usado o marketing digital a favor, né? Tem feito isso. Então, acho que é muito importante se posicionar, com toda certeza. E falando agora do Quero de Casamento, que você já comentou, são 2 meses, 3 meses de pandemia que a gente está, mais ou menos, né?
Como foi esse período para vocês de adaptação, entendendo o cenário inicial, né, o que vocês faziam enquanto trabalho, atuavam ali, e essa mudança repentina para o seu público, porque a gente está falando de casamento, não é um cliente qualquer, você está lidando com um sonho, né, você não está lidando com um bem material, nada disso, você está lidando com um sonho, realização da pessoa. Como foi isso, você lidar com isso agora? Então, no começo foi mais difícil, né? Porque a gente é um momento sem precedentes e é um momento delicado. A gente já trata de clientes que são normalmente mais sensíveis, porque de certa forma é um cliente que está passando por um momento especial na vida dele e ele não quer que ocorra nenhum ruído, nenhum tipo de problema, né? Quer ser escutado. Então, já é um cliente sensível. E quando a gente entrou no isolamento social, a gente falou, peraí, né? Não vai mais rolar casamento. Tipo assim, não vai ter. Então, a gente, a priori, assim, a gente fez informativo sobre o Covid, porque tava todo mundo naquela turbulência do tipo, o que vai ser, o que tá acontecendo. E aí tinha gente que já tinha casamento marcado e não conseguia adiar pra depois. E tinha gente que não sabia o que fazer, do tipo, e aí? Eu adio, eu não adio, eu cancelo? Como é que eu ajo nessa situação? E aí a gente foi fazendo movimento, como eu falei, muito voltado pro nosso comportamento. Então a gente sempre escuta os nossos clientes, a gente sempre ouve qual é o sentimento deles para conseguir traduzir isso em formato de conteúdo. No começo, a gente fez aqueles informativos como forma de orientar mesmo. Estamos nessa situação, o que fazer? Se você consegue alterar a data do casamento, é a melhor alternativa agora. Se não, quais são as orientações pautadas nas orientações da OMS que você pode trazer à tona para o momento? Passar o álcool gel, refazer a limpeza do local não sei quantas mil vezes, de repente abrir o local, não deixar o ambiente fechado. Então a gente começou a guiar nesse sentido. Depois a gente começou a entender que o isolamento virou realmente uma coisa que não ia ser muito rápida, que ia durar bastante tempo, né? E aí a gente começou a trazer à tona nosso suporte como marca, né? Do tipo assim, a gente fez uma carta aberta para os noivos, tem lá no nosso perfil do Instagram do Quero de Casamento, ficou muito legal, deu muito certo, trouxe muito engajamento, porque os noivos sentiram da gente a vontade da gente estar ali e fazer o sonho deles acontecerem. Então, a ideia era, o sonho ainda existe, sabe, gente? Tipo assim, ele só foi um pouquinho passado para diante, mas ainda vai existir. Muito legal a gente colocar à tona esse nosso movimento de suporte aos noivos, de mostrar que a gente tá ali, e não só como site de casamento e lista de presentes, como, enfim, um suporte em todo o outro cerne no que diz respeito a casamento, né? Então a gente trouxe especialistas para falarem sobre o momento, a gente fez entrevista com psicóloga para falar sobre como agir nesse momento, como respirar e não surtar. A gente trouxe agente de viagens, agente de turismo para falar o que fazer com a lua de mel. Então a gente começou a trazer à tona pessoas que poderiam ajudar em todo o suporte do casamento como um todo, e não só site de casamento. E claro, mostrando também de que forma o Quero de Casamento podia ajudar nesse momento. Então, quem tem lista no Quero de Casamento pode trocar a data do casamento quantas vezes quiser, que não tem problema. E isso não muda nada na lista. Então a gente trouxe tudo que tinha de favorável do nosso serviço à tona para os nossos clientes e ao mesmo tempo outras questões que envolviam o sentimento dele na hora, do tipo, o que eu tenho que fazer. Então eles enxergaram o Quero de Casamento como uma marca parceira, né? Uma marca que estava ali do lado para ajudar. E eu acho que é isso o mais legal nesse momento, a gente sentir do nosso cliente que ele precisa desse conteúdo, e quando a gente oferece esse conteúdo, a gente ter o retorno de forma mais positiva possível, assim. Isso basicamente a gente está falando da experiência do consumidor, né? Que é o tal do Customer Experience. E eu queria que você explicasse aí pra galera o que é isso, afinal, né? Para quem não conhece, quem está chegando no marketing digital agora, ou está curioso para entender como se dá essa experiência do consumidor. Eu costumo dizer que, assim, o Customer Experience, ele direciona as ações para tornar a experiência do usuário final a melhor possível, né? Então, ele é aquela pessoa que escuta o que o cliente tem a dizer, que está sempre em contato com o cliente, que lê nas entrelinhas para poder direcionar os esforços da melhor maneira possível. Porque quando você escuta o seu cliente, você consegue saber qual é a necessidade dele,
que ele precisa naquele momento para direcionar os seus esforços, seja na parte de tecnologia, de repente, seja na parte da comunicação de conteúdo, colocar conteúdos com mais clareza nas redes sociais. Então você consegue observar o comportamento do seu consumidor para poder chegar no que é mais perfeito para ele, né? No que está mais próximo do que seria o ideal de serviço para ele. Então acho que isso é o que define melhor o Customer Experience. Por isso que ele tem que estar sempre tão ligado com o consumidor final, sempre tão ligado com o cliente, né? Que é o que a gente faz dentro do Quero de Casamento e dentro do Magalu também. Não, o que você faz muito bem, né? Porque você é super famosa aí com a galera, né? Com os clientes do Quero de Casamento. Eles até criaram uma hashtag Chama Bianca. E eu acho que isso diz muito sobre essa proximidade, o relacionamento, o ouvir, que eu acho que é o mais importante diante de todas as relações, seja na comunicação interna, seja com o teu público final. Conta pra gente aí como é que é essa relação, eles chamam você resolve tudo, como é que isso começou, né? Quando eu entrei no Magalu, a gente já tinha um grupo de Facebook fechado, exclusivo só para os clientes do Quero de Casamento. E aí, a minha ideia, quando eu entrei lá, era justamente fazer essa proximidade e identificação com o público. Hoje a gente tem mais de 6 mil membros, é um grupo que acaba sendo cíclico, né? Porque a gente tem gente que entra lá porque tá na etapa da lista de casamento, tá na etapa de resgate de crédito e depois público que sai. Mas um grupo de 6 mil pessoas é muito legal, porque a gente consegue interagir com muita gente, é um material super rico. E tem essa questão do Chama Bianca. Geralmente quando eles tinham alguma dúvida, quando tinha algum probleminha que acontecia, algum ruído que acontecia, me chamava e eu resolvia, né? E qual que é a ideia? Da gente resolver da maneira mais eficiente e rápida ao mesmo tempo possível. Então, fiquei lá no grupo como tem algum problema, tem alguma dúvida? Hashtag Chama Bianca. E foi super legal, porque eu vi que os noivos eles têm essa confiança em mim. Sabe, Dani? Do tipo, eles me enxergam como uma pessoa do outro lado, mas como uma pessoa do outro lado, entende? E não um atendimento robotizado, né? Que é o que eu acho que as pessoas fogem um pouco hoje, porque elas querem estar falando com uma outra pessoa, que entenda a necessidade delas, que se coloque no lugar dela, que crie essa empatia, de certa forma, de enxergar do outro lado, além do cliente, né, da empresa, uma pessoa de fato. Então ela tem os pontos de vista dela, ela tem as necessidades dela e ela tá ali, tipo, se colocando, né? E acaba sendo uma via de mão dupla, uma troca muito positiva, porque ao mesmo tempo que eu ajudo o meu cliente, eu também entendo o que ele requer, né? Eu entendo o que ele tá precisando nesse momento, eu entendo como eu posso ajudá-lo melhor, de acordo com o meu serviço, de acordo com o meu produto. Então, acho fundamental ter esse tato, né? Essa proximidade tão grande com o cliente, assim. Eu acho que isso, hoje, muda muito. Eu acho que a experiência do cliente, ele faz a gente se direcionar muito bem dentro do nosso produto, dentro do nosso serviço. Muito bom. A tecnologia tem realmente uma série de vantagens, mas tira às vezes o lado humano da coisa, que é o que a gente sente falta. Exatamente. E eu acho que o público, ele gosta disso, porque ele vê que tem uma pessoa do lado, ali, que te ajuda, que dá suporte, que é uma pessoa realmente, que ela vai se colocar no seu lugar e vai tentar resolver as coisas da forma mais rápida. Então, assim, eu não tô mandando uma mensagem conversando com um robô do outro lado, eu tô conversando com a Bianca. Por isso que é hashtag Bianca. É tipo, Bianca, vem aí, me ajuda que eu tô precisando de ajuda. E as noivas até chegam a me contar coisas, né? Tipo, Bianca, aconteceu tal coisa no meu casamento, eu quero fazer isso no meu casamento, você acha que vai dar certo? Então, de certa forma, eles veem realmente um suporte a mais, assim, o que eu fico muito feliz. Porque eu acho que é isso. Acho que isso tem muito a ver com o Customer Experience que eu falei, de você se aproximar, de você se identificar, né? E daí, assim, existem várias formas de fazer isso, né, Dani? Eu acho que a linguagem é uma delas. Teve outro dia uma noiva que chamava Bianca. Ela já tinha interagido comigo, depois ela veio me fazer uma outra dúvida. Eu falei assim, oi, Xará, como você tá? Então eu criei eu vi que ela tinha abertura pra isso, né, claro. Então a gente cria, assim, uma identidade com o nosso público como se ela fosse uma pessoa conhecida nossa, entendeu? E a pessoa sente isso. E tá falando direto comigo, né? Não, você não tá mandando um texto pronto que segue uma linha de raciocínio. Não, é um chat. Proximidade, essa relação mais humanizada, né? Isso, exatamente, que eu acho que é fundamental. Eu acho que faz toda a diferença hoje. Bom, falando agora
já que o nosso tema é marketing digital, estamos no meio de uma pandemia, não temos previsão de chegar ao fim, né? Enfim, tá tudo muito imprevisível ainda, a gente não sabe o dia de amanhã, enfim, a gente não sabe quando de fato esse isolamento vai acabar. Como a gente consegue fazer, eu queria que você explicasse pra galera, a gestão de crise online? Como se dá isso? Qual é a dificuldade? Conta um pouco pra gente sobre esse contexto, que eu acho que é bem curioso. Crise é sempre uma palavra que mexe com a gente, né? A gente fala, tá em crise, meu Deus. A gente começa a entrar em crise junto. Acho que crise online, eu acho que funciona tanto para relacionamentos pessoais quanto em termos de marca, assim, né? Porque eu acho que quando a gente tá numa crise, a gente quer agir de uma maneira impulsiva. A gente fala assim, não, a gente tem que resolver rápido. E aí a gente responde e depois a gente pensa, putz, podia ter respondido de outro jeito. Eu acho que na crise online é a mesma coisa, Dani. Eu acho que assim, a gente tem que entender o porquê que tá acontecendo, o motivo disso tudo, o histórico de tudo, por que a pessoa tá falando tal, por que tá falando X. E aí quando a gente entende tudo, e aí vem a premissa do Customer Experience de novo, a gente pra pensar como agir, né? Então, como responder, como agir. O que a gente sempre aprende é vamos por partes, não vamos atropelar os pés pelas mãos, vamos falar com o cliente de uma maneira a entender o que ele tá precisando, a ajudá-lo, né? E aí, assim, é muito importante escutar e às vezes você dividir isso com outras pessoas da sua equipe, né? Então sentar e falar, olha, aconteceu isso, vamos pensar junto de que maneira construir, como que o quero de casamento conseguiria passar um retorno para essa crise, como que a gente pode se posicionar, né? Porque de certa forma a crise, ela precisa que a gente se posicione, a gente precisa ir lá e falar, sim, não, tá errado, tá certo, enfim. A nossa ideia é sempre parar, pensar melhor, discutir para depois agir, porque se a gente age de forma impulsiva, nem sempre a gente acerta. Então é melhor a gente levar um tempinho a mais e depois ser mais assertivo no retorno do que a gente responder papum de impulsão, assim, de ser na impulsividade e errar. Porque crise envolve realmente um estudo por trás. A gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Então, eu acho que é isso. E existem 1 milhão de maneiras de você comunicar a mesma coisa. Então, eu acho que a linguagem na crise, ela também entra muito forte aqui, né? Então, tipo, de que maneira que o quero de casamento, ele pode se posicionar aqui sem deixar de ser o quero de casamento, mas retornando, né? Fazendo jus à marca. E aí pensar na linguagem, pensar em todo o contexto que tem por trás. E não só quero de casamento, como Magalu, enfim, qualquer outra marca tem que colocar a sua identidade nesses momentos, a sua posição, seu posicionamento, e da maneira mais clara possível e, assim, respirar antes. Não, excelente. Eu acho que a Magalu faz isso muito bem, né? E até correlacionando esse assunto, quando a gente fala de relacionamento, é relacionamento de uma forma geral. Porque a mensagem é uma só, né? A narrativa da empresa é uma só. A diferença é que você vai se comunicar de acordo com o teu público. Então, mas eu tô mantendo a minha cultura ali dentro da minha comunicação, dentro da forma como eu tô me colocando. E você faz parte dos guardiões da cultura do Magalu, né? Assim que chama. Isso. É do conselho de colaboradores que a gente fala, que tem esse mote de guardiões da cultura do Magalu, né? E é muito legal isso que você trouxe, Dani, porque o marketing, a gente sempre aprende, né? Que o marketing, ele começa de dentro pra fora. Então não adianta você ter um posicionamento super cool, super legal para fora, só para o seu cliente externo, e dentro você não pregar tudo aquilo que você coloca, né? Então, o Magalu tem isso muito forte, assim, você pode ver que o atendimento é muito personalizado, que a Luísa Helena, ela sempre coloca isso muito forte, do tipo, você vem ser feliz, né? Vem ser feliz, porque aqui dentro você tem um mundo de possibilidades, e assim, ele dá voz pro colaborador também. Lá no Magalu a gente tem muita voz. A gente pode falar o que a gente está pensando, a gente pode se abrir, de repente, com o nosso superior. A gente tem hierarquia, mas ela não é uma coisa, assim, fixada. Você pode ir lá e falar com o seu superior e falar, não concordo com isso, não concordo com aquilo, vamos pensar diferente. Costumo dizer que o Magalu é uma empresa maravilhosa porque é uma empresa que nos permite aprendizagem, né? Porque a gente está sempre, além de ser varejo e a gente tá lá naquela montanha-russa de mudanças o tempo todo, ele dá voz para o seu colaborador, o que eu acho que é fundamental. E uma das premissas deles
é o conselho de colaboradores, né? Então, a gente tem um grupo de colaboradores voluntários que são eleitos pelas suas equipes para representar suas equipes dentro desse conselho. E aí a gente faz ações internas visando o bem-estar do colaborador, né? Então, a gente... Tudo que você pode imaginar de ações relacionadas a datas comemorativas, Dia das Mães, Páscoa, festa de final de ano, enfim, todos aqueles movimentos que a gente faz em prol do colaborador são realizadas pelo Conselho de Colaboradores hoje, né? E eu faço parte do conselho, eu tenho muito orgulho de fazer parte do conselho, gosto muito, porque é mais uma função adicionada nos nossos dias, mas é um aprendizado muito grande. A gente faz um networking com outras áreas que a gente, de repente, não faria se não estivesse no conselho. E a gente consegue ajudar o outro colaborador, né? Então, eu acho muito legal. E fazendo tudo isso visando a cultura da Magazine Luiza, né? De se posicionar e de ser guardião dessa cultura. Então, eu acho, assim, muito legal. Dá muita visibilidade pra gente. E a gente consegue colocar em prática tanto para dentro quanto para fora, né? Que eu acho que é o mais importante de tudo. E você falou uma coisa que eu acho, assim, fundamental, super importante na comunicação interna, a questão da hierarquia e do ser ouvido. A hierarquia, ela existe porque ela existe. Ela tem que existir, mas ela não precisa ser uma barreira para haver troca. O líder, ele precisa ter empatia, de estar próximo, ter essa troca e ouvir esse cara, porque ele quer se sentir que ele faz parte. Se você não faz parte, você não está motivado, você não tem esse engajamento e você não coloca a tua cultura para frente, né? Então, exatamente. Assim, o protagonismo do colaborador é fundamental. E aí é que tá a diferença, né, Dani? Porque quando você tem um colaborador engajado, que vai até o seu escritório, agora não que a gente tá de home office, mas que acorda todos os dias e fala assim, não, vou trabalhar em prol dessa causa, vou trabalhar em prol do meu serviço, do meu produto, é completamente diferente daquele colaborador que tá desmotivado e que precisa trabalhar para ganhar no final do mês, né? Então, o cenário muda, né? Então, isso você acaba transparecendo, né? Você acaba transparecendo para o seu cliente final isso. E quando você tem toda essa relação de comunicação interna, tratativa com o teu colaborador, dos líderes, da galera ser ouvida, quando você chega num momento desse agora que é de crise, esse colaborador ele vai vestir a tua camisa. Né? Ele vai levantar de manhã na casa dele de home office, ele vai falar assim, poxa, vambora. Que é o que tá acontecendo, o pessoal tá realmente engajado em fazer a coisa acontecer, porque a gente sabe que tá numa crise sem precedentes e ao mesmo tempo sem previsão de retorno, né? Assim, a gente tem o que eu chamo de novo normal agora, porque quando a gente voltar, não vai ser como antes, né? Uhum. A gente vai ter algumas mudanças, a gente vai ter que se adaptar a essa nova fase, tudo de novo. Então, eu acho que é fundamental, assim, o colaborador que levanta e fala assim, não, é isso, porque sabe que a empresa tá com ele. Não é à toa que o Magalu tá sempre figurando ali no topo do Great Place to Work, né, das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E você ainda fazendo parte dessa equipe, olha que legal, eu tô pensando aqui. Tem a parte do relacionamento com o teu público externo, que é o Chama Bianca, e você ainda foi escolhida pela tua equipe para fazer parte do conselho dos Guardiões da Cultura do Magalu. Então, eu acho que isso representa muito, que não existe a dissociação da comunicação externa com a interna, né? E por isso até a comunicação interna ganhou tanta força nesses últimos anos. Enfim, antigamente as pessoas só se preocupavam com o público final, em se comunicar com o público final, em investir financeiramente na publicidade, na comunicação institucional, seja ela qual for, para o público final. Só que hoje não tem como. Hoje meio que é o inverso. Sim. Eu acho que hoje a gente molda o nosso produto, a gente molda o nosso serviço de acordo com essa conversa com o nosso público final, né? Porque a gente tem um monte de marca, a gente tem um monte de possibilidade, principalmente que o digital trouxe pra gente. Então é muito importante que a gente escute. Então eu acho muito importante ter essa interação sempre com o consumidor. E assim, em tempo real, né, Dani? Aquilo que eu falei. Você tá sempre conversando. E então até agora a gente dá dicas de tendências para casamentos pós-pandemia. Que é algo que o público tá buscando saber, né? Depois aquele sentimento de, eu entendi, e agora como começar de novo?
E aí, seguindo isso, mas isso tudo pautado no comportamento do seu consumidor, tudo pautado no que ele diz, né? E a gente tenta traduzir isso no nosso serviço, na nossa plataforma, no nosso conteúdo, da melhor maneira possível para ele. Precisa ter sensibilidade, né? Pra você conseguir traduzir isso bem, fazer esse papel bem. Precisa, né? Exatamente. O Magalu é a mesma coisa. Pessoal, só um lembrete. Você já segue a gente nas nossas redes? A gente está no Instagram, no YouTube, no Vimeo e também no LinkedIn. Ajude a gente a divulgar, compartilhe com seus amigos e não esqueça de deixar o seu like. Vamos lá, Bianca, vamos falar de você então um pouquinho. Quem é você? Como você começou a sua jornada de trabalho? Conta um pouquinho pra gente da tua jornada profissional. Como é que foi até você chegar até aqui hoje? Então, gente, como eu falei, eu me formei em jornalismo. Vão fazer 6 anos que eu me formei em 2014. Eu queria fazer jornalismo esportivo. Eu sempre gostei de esportes. Eu queria comentar, eu queria falar sobre esportes. E aí eu acabei esbarrando em jornalismo. Eu trabalhei em algumas emissoras de TV, eu trabalhei na Rede Bandeirantes de televisão. Depois eu fiz estágio em assessoria. Então eu comecei no jornalismo mesmo. E depois que eu me formei é que eu comecei a trabalhar no marketing. A minha prima é formada em marketing também e ela foi a precursora minha dentro do marketing, que ela me chamou para trabalhar junto com ela. E ela me chamou para trabalhar e fazer booklets de estratégia, de negócios. E é um marketing bem parrudo, né? E eu fazia para pequenos e médios empreendedores. Então, comecei assim. E depois eu entrei numa parte mais tratativa de clientes, um marketing mais voltado para customer experience. E hoje eu trabalho no Magalu com marketing, né? E quando a gente fala de marketing, é difícil a gente não esbarrar no marketing digital. Porque hoje em dia tá tudo no digital. A gente tem tudo ligado à internet, tudo online, né? Tô aqui, o e-commerce cresce tanto. A gente tá num momento muito propenso para falar sobre isso, porque tá todo mundo em casa, sem poder sair, e a gente tem uma abertura muito grande para essa parte do marketing digital. Então, assim, não tem como. Se você trabalha hoje com marketing, você vai acabar esbarrando no digital, né? Não tem jeito. Então, pra mim, eu acho muito legal trabalhar, eu acho uma super oportunidade e cada dia mais eu aprendo com marketing digital, porque é uma montanha-russa de coisas, né? A gente tá com uma rede social hoje super forte, daqui a pouco entra um TikTok da vida e muda as ferramentas e muda as coisas. Eu tenho um professor meu que chama Romeu Buzarello, que ele falava assim, que mais do que arma digital, a gente tem que ter alma digital. Então, isso é muito interessante, porque como usar isso a seu favor? Como usar isso a favor da sua marca? Como usar isso a favor de você mesmo, né? Ai, que bacana, legal. Esse próximo quadro eu vou te fazer umas perguntas e você me responde a primeira coisa que vem na sua cabeça, assim de imediato. Me diga, uma paixão. Viajar. É clichê, eu sei, mas eu amo viajar, gente. E principalmente para lugar de praia. Eu gosto de frio, mas eu prefiro praia. Eu gosto de praia, calor, sol, verão. Vem pro Rio a próxima vez aqui. Aceito convites. Dia tá lindo hoje aqui. Me conta, um filme. Orgulho e Preconceito. Eu sou romântica, gente. Eu gosto de filme romântico. É um filme que se passa em outro século, mas eu gosto até porque tem a questão da linguagem antiga, os diálogos são super legais, os personagens são muito únicos, assim. Eu gosto muito. Me conta agora uma série. Eu tenho duas. Pode ser duas? Claro. Ou tem que ser bate-pronto? Não, duas, tranquilo. A primeira série que me chamou muita atenção foi Prison Break, que foi a que me adentrou nesse mundo de séries, que eu gosto muito, eu acho muito legal. Mas eu assisti recentemente uma série que chama Peaky Blinders. E é muito legal, assim, gente, assistir de uma tacada só, assim, do começo ao fim, diretão. É muito legal, é envolvente a história, é uma história britânica, se passa na Inglaterra, também em outro século, tem drama junto com ação, junto com romance, mistura tudo e eu achei, assim, massa. Ela tá bombando, a galera já, tem meus amigos que já assistiram já. Uma inspiração na sua profissão. Essa daí, eu sou suspeita pra falar dessa, então eu vou falar duas. A primeira é a Luísa Helena Trajano. Eu acho que não poderia deixar de citar porque ela é próxima minha hoje, assim, né? Digamos, ela é a inspiração mais próxima que eu tenho hoje em termos de referência profissional, porque,
batalhadora, saiu de uma cidade pequena e transformou o Magalu no que é hoje. Ela é muito centrada e a gente costuma dizer que ela é muito visionária também, Dani, porque ela é aquelas pessoas que você tá indo com a farinha, ela tá voltando com o bolo, sabe? Tipo assim, ela pensa muito à frente do tempo dela e eu acho isso fantástico. Eu acho que isso faz com que hoje também o Magalu esteja sobrevivendo tão bem a essa pandemia e esteja tão bem dentre os varejos, né? Então eu acho ela uma super referência. E eu acho que nesse momento, pra não ficar só na Luísa Helena, que ela é mais próxima, eu sou suspeita, eu vou falar também de uma outra mulher, que é a Zilda Arnes, que eu acho muito legal citar ela, porque a gente tá no meio de uma pandemia, ela é médica, então eu acho interessante trazer à tona nesse momento, também é uma inspiração. O que você ainda não fez na sua profissão, mas que você gostaria de fazer? Essa pergunta é difícil. Será que arriscar no jornalismo esportivo? Você começou falando dele. No marketing esportivo. Quem sabe o marketing esportivo. Mas eu acho que assim, eu gostaria muito de um dia, de repente, ter um programa na rádio, ter um programa de TV pra comentar. Não pra ser apresentadora, não necessariamente, não precisa, mas assim, de produção mesmo, de produção de conteúdo, sabe? Eu acho que seria muito legal, acho que seria uma vivência completamente diferente do que eu já tive. E acho que seria legal, assim, é uma coisa a se pensar mais pra frente, porque também envolve marketing, envolve outras áreas dentro da comunicação. Então eu acho que seria legal unir um pouquinho de cada coisa, sabe? Excelente. O que você gostaria que mudasse no mundo? Tanta coisa. A primeira da lista, né? A gente tem que começar, né? Um passo de cada vez. Mas eu acho que assim, Dani, depois de tudo que a gente conversou até agora, eu iria citar a interação entre as pessoas. Porque eu acho que isso traz à tona muita coisa, né? Envolve respeito, envolve erradicar aquelas questões de desigualdade de gênero, desigualdade social, de racismo, de preconceito. Porque eu acho que a gente não tem mais vez nisso, entendeu? Isso já não tem mais espaço na nossa sociedade. A gente falou tanto aqui de tratar o outro, de ter esse olhar do outro como uma pessoa, que eu acho que é importante que a gente comece assim. E eu acho que até o coronavírus, o Covid, esse isolamento social faz a gente refletir um pouco. Porque tem tanta gente passando por dificuldade nesse momento, então se colocar no lugar do próximo, né, saber enxergar o outro, além de qualquer outra coisa, de característica física, né, então eu acho muito importante. A gente vem no movimento aí de antirracismo, que eu acho super importante levantar a bandeira. A gente tá no mês do orgulho LGBT, então eu acho que essa bandeira é muito válida hoje. Eu acho que a gente tem que começar um passo de cada vez e eu gostaria, acho que tem a ver com o tema, acho que faz jus com tudo que a gente conversou, de ter um olhar voltado pro próximo, né? De enxergar o outro além das características, né, físicas, né? Mas de interação mesmo, de ter uma interação melhor com o próximo. Assinado embaixo, muito bom. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer depois da pandemia? Uma só? Viajar. Você começou com essa resposta e fechou com essa resposta, mas eu gostaria, acho que vai ser a primeira coisa minha também. Eu acho que assim, claro que visitar as pessoas que a gente não vê faz tempo, né? Os avós, os amigos, porque a gente tem saudades, né? A gente tem hoje, graças a Deus, o nosso meio de comunicação online que a gente pode ver, mesmo que à distância, né? Mas eu acho que é importante a gente estar junto. Eu acho que depois que a gente passar por isso, a gente vai dar mais valor ao tempo junto com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Então eu acho que é muito importante que a gente dê esse primeiro passo, né, de voltar. E depois, nossa, tem tanta coisa pra fazer, eu acho que seria legal viajar pra uma praia. E agora, nesse final, a gente sempre gosta de dar dicas que são relacionadas ao tema, né? E eu queria saber de você, o que você tem para dizer num resumo geral? Eu acho que você acabou trazendo já um pouquinho disso no que você gostaria de que mudasse no mundo, mas um resumo geral de dica para quem está ouvindo a gente sobre o tema principal que a gente abordou aqui. O que você diria para os profissionais de comunicação, de marketing, de publicidade? Dani, a gente tá num momento muito complicado. Então eu acho difícil da gente hoje virar e falar: vamos fazer tal coisa, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Mas eu acho que
principalmente para profissional de marketing, de comunicação, é importante a gente estar sempre atualizado e sempre buscando novos conhecimentos. Porque o mundo do marketing, e principalmente o online, ele muda pra caramba. Ele tem uma diversidade incrível, né? Aquilo que eu falei no começo de a gente tem um monte de ferramenta. Como que a gente pode usar cada uma delas em prol da nossa marca, a nosso favor? De forma a mostrar tudo que a gente tem a oferecer. A primeira coisa é, gente, aproveita o momento para pensar no que fazer depois da quarentena e aproveitar para tirar esse gap entre o que tem lá na frente e o que você pode fazer para chegar lá. Então, de repente, estudar, conhecer mais, fazer um curso e buscar se atualizar. Porque pode ser que quando a gente saia da pandemia, as coisas não sejam como agora. Aliás, é muito provável que não. Então, eu acho, assim, que para profissional de comunicação é treino e muito conhecimento, muita atualização. Eu acho que isso é um grande diferencial. Claro que sempre ouvindo o outro lado, né? Sempre ouvindo as pessoas, trocando figurinha, entendendo as necessidades, o ponto de vista, se colocando no lugar do outro e criando a empatia que é necessária pra gente fazer o nosso negócio deslanchar. Olha, Bianca, muito bom, adorei esse papo com você. Eu que adorei, eu agradeço muito, gente, agradeço muito o convite da Vira-Lata, eu espero ter contribuído com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, eu acho que isso realmente está traduzindo em toda essa caminhada de vocês e por isso eu te chamei aqui, sem dúvidas, acrescentou bastante. Obrigada, viu, Dani? Obrigada, gente, um prazer. Beijo, obrigada, ótimo dia pra vocês, aproveitem aí, espero ter contribuído de alguma forma. Até a próxima. E aí, gostaram? Esse foi mais um A Hora do Render. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ainda não ouviu os outros episódios, procura aí na sua plataforma digital preferida. Eu espero você no próximo podcast.